Olá! Oi, que bom que tu entrou! Ai, que dificuldade. Eu sou aquelas idosas confusas com tecnologia, então acho que deu certo. Eu me solidarizo, sou igual também. Muito obrigada, Amanda. Então, para quem não conhece, essa é a Amanda Muniz. A Amanda ela é doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e é pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Direito e Feminismo também na UFSC. Acho que eu vou. Muito obrigada de novo e pode começar, Amanda. Obrigada, Manu. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a professora Amanda Muniz, aqui da Universidade Federal do Pampa, Campus Santana do Livramento. Tenho doutorado em Direito, como a Manu falou brevemente. Sou uma das pesquisadoras do Lilith, que é o Núcleo de Pesquisa de Direito e Feminismos, coordenado pela professora Graziele Bagenstos, da Universidade Federal de Santa Catarina. E a gente tem tentado desenvolver aí algumas pesquisas relacionando as duas áreas, né? A partir aí da iniciativa pioneira da professora Grazi no Brasil, né? Uma iniciativa bem interessante. Bom, quando o pessoal da UFSM entrou em contato comigo para falar sobre feminismos e vertentes, né? Foi uma grande felicidade, queria deixar isso registrado. Eu acompanho bastante o trabalho que vocês fazem aí na Federal de Santa Maria, através do diretório, através aí da movimentação que vocês têm enquanto estudantes. Admiro bastante isso e queria parabenizar publicamente pela quarta Semana Feminista do Direito, né? Parabéns, é um evento muito importante. É muito gratificante saber que a gente tem alunas aí envolvidas e desenvolvendo trabalhos, pesquisas nesse assunto, né? Bom, então, o que que eu pensei que eu poderia falar, o que que eu pensei que eu poderia trazer aqui hoje para acrescentar um pouco para vocês, principalmente depois dessa fala maravilhosa da professora Márcia Tiburi, né? Não tenho muita coisa para acrescentar, assim, mas eu pensei de trazer para vocês, então, algo que eu estou estudando mais recentemente, é até um dos meus projetos de pesquisa aqui na Unipampa, a questão dos feminismos marxistas, né? Dos feminismos mais alinhados à esquerda. Então, vou falar um pouco para vocês aqui sobre as vertentes, sobre como elas conversam a partir desse espectro, né? A professora Márcia já falou muito bem sobre a questão da história do feminismo, né? Como é que o feminismo ele é pensado aí, se a gente for pegar uma literatura clássica, ele é pensado a partir das ondas, né? E aí quando a gente vai para aquela coisa da origem do feminismo, como é que começa a história oficial, né? A narrativa oficial é de que ele começa ali com as sufragistas, né? No feminismo liberal, aquela coisa. A gente tem a Mary Wollstonecraft, como a Márcia citou, e tem uma outra figura também que é interessante resgatar, que é a Olympe de Gouges, que foi uma revolucionária na Revolução Francesa, escreveu aí a Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã, e como pagamento, né, como retribuição, recebeu guilhotina. Né? Foi guilhotinada aí por exigir liberdade, igualdade e fraternidade para as mulheres também. O que que acontece, né, quando a gente vai esmiuçar um pouquinho essa história oficial? Acontece que as mulheres operárias aplaudiram de pé a execução da Olympe de Gouges. Por quê? Porque a Olympe de Gouges defendia um feminismo branco, burguês, né, que a gente hoje chama de feminismo liberal. Então a gente não tinha essa identificação de pauta, né? Elas não estavam preocupadas com a questão da igualdade, liberdade e fraternidade, porque tinham outras questões ali em disputa, talvez mais tangíveis, né, mais próximas da realidade dessas mulheres. Então, partindo disso, pessoal, a gente pode pensar que hoje, por exemplo, o feminismo virou uma palavra da moda, né? É muito comum a gente ver aí lojas de roupas, enfim, empresas no geral adotando o nome feminismo, né, adotando essa pauta do feminismo, e apesar de todas as controvérsias, né, a gente pode até se perguntar se isso realmente é um feminismo ou não, mas é uma palavra que entrou no vocabulário, né? Junto dela nós temos aí a questão do empoderamento, a questão do lugar de fala, que acabou ganhando aí as grandes mídias, que acabou estando aí na boca do povo, mas tem uma questão central aqui, que eu vou me embasar bastante nesse livro, não sei se vocês conhecem, O Feminismo para os 99%,
Tem uma questão central aqui que é a gente acaba se empolgando, a gente acaba se animando aí com mulheres que são chefes de empresa, com mulheres aí que são chefes de Estado, que estão ocupando cargos políticos, por causa da representatividade. E a representatividade é importante, não estou dizendo que não é. O problema é, só representatividade basta, né? Porque mulheres por mulheres, a gente tem a Damares no governo. Então, é uma mulher que está ali ocupando espaços. Mas essa mulher representa as mulheres, né? A pauta do feminismo, então são coisas para a gente pensar. A gente tem até um texto da Frances Béal, que é uma feminista francesa, chamado, né, Perigo Duplo, em que ela vai questionar, por exemplo, a ideia de sororidade, que também é algo que está aí muito difundido já. Sororidade com a Damares, será que é algo fácil de ter? Né? Então, como é que a gente vai trabalhar isso para acabar não caindo nesse mito de que qualquer mulher representa a pauta de mulheres, né? Porque nós temos aí uma pluralidade de existências. E para mim essa é a grande importância, então, das vertentes teóricas. Eu sempre costumo falar com as minhas alunas, assim, quando a gente vai comentar sobre feminismos, que não é qualquer feminismo que resolve, não é qualquer feminismo aí que vai ajudar na emancipação da mulher, né? Por isso eu acabei me filiando nos últimos meses, nos últimos anos, assim, pesquisando, lendo bastante, acabei me encantando mais pelo feminismo marxista, porque o feminismo marxista é um feminismo que vai utilizar como método, né, o materialismo histórico dialético. Materialismo porque parte da concretude, do real, das condições materiais de vida, do que está acontecendo agora, e não das ideias filosóficas, não é do agora, é do concreto, né? Histórico, porque vai olhar para o nosso passado para entender o nosso presente. Então, a gente chegou aqui como, né? Quais foram os caminhos que nos trouxeram para cá? E dialético, porque está de olho nas contradições. Então, é uma vertente que eu acredito que tem muito potencial para responder anseios e lançar questões também para a gente pensar aí essa questão dos feminismos futuros. Então, eu fiz algumas divisões aqui na minha fala para não ficar uma coisa muito estanque, e eu vou começar com o primeiro tópico, trazendo um pouquinho para a gente o que as mulheres operárias fizeram por nós. Porque muito é lembrado aí das feministas sufragistas, das feministas liberais, e as operárias elas são relegadas a um segundo plano, o que, a meu ver, é extremamente injusto, é um silenciamento de uma classe de mulheres que teve uma relevância muito grande, né? E eu começo aí trazendo o nome da Flora Tristan, por exemplo. Não sei se você conhece, Manu, se quem está assistindo conhece, já ouviu falar. A Flora Tristan, ela é uma franco-peruana, ela é filha de pai peruano, mãe francesa, que em 1844 escreveu uma obra chamada União Operária e a Questão Feminina. Ou seja, em 1844 ela estava preocupada com a relação de trabalho, né, com a questão das mulheres trabalhadoras. E ela escreveu antes do Marx. A gente tem alguns pesquisadores que volta e meia falam que, inclusive, o Marx vai plagiar algumas coisinhas dela ali, né? Não sei se é verdade ou não, ainda não parei para ver essas pesquisas, mas só para a gente ter uma ideia de como é que isso é antigo, de como é que isso já existia, né? A gente também pode falar da Clara Zetkin e da Alessandra Polotai, que são mulheres aí que tiveram na vanguarda, né, dos direitos das mulheres operárias. A Zetkin na Alemanha, encabeçando ali uma luta por igualdade salarial, a Polotai na Rússia, falando bastante sobre a questão da sexualidade, né? E nós temos duas brasileiras que quase não são lembradas, e é um pecado não lembrar dessas mulheres. Uma é a Maria Lacerda de Moura, que foi mencionada pela Márcia Tiburi, e nós temos uma outra figura que é gaúcha, né, que foi marcante para o movimento operário daqui, que é a Espiritirina Martins. O nome dela é dificinho de falar, Espiritirina Martins. Ela foi uma mulher militante que desde os 15 anos estava ali lutando pela causa operária, lutando contra essa questão da opressão das trabalhadoras, né, dos trabalhadores também. E tem um episódio interessante que em 1917, né, olha quanto tempo tem isso e ela quase não é mencionada. Em 1917, a gente tinha aí uma situação trabalhista muito legal para os trabalhadores, né? Eles trabalhavam só 14 horas por dia, coisa básica. Não tinham direito à aposentadoria, não tinham direito à indenização por acidente de trabalho. Trabalho infantil era algo constante, era algo naturalizado, as crianças até apanhavam do patrão.
e começa a se organizar uma série de greves para reivindicar direitos básicos, né? A diminuição para 8 horas de trabalho, a questão da aposentadoria, enfim. E aí, uma dessas greves, um dos operários é morto, é assassinado aí pela polícia. E com isso, no enterro desse operário, a gente vai ter um episódio, a polícia vai nesse enterro, os anarquistas vão nesse enterro, a Espiritina se identificava muito com o grupo anarquista, e eles vão iniciar um embate. A Espiritina estava segurando um buquê de rosas, e nesse buquê tinha uma bomba, uma granada, não me lembro agora o que era, e ela chega perto dos oficiais com esse buquê e joga neles, matando aí mais da metade das tropas policiais que estavam ali presentes. E isso desencadeia uma batalha que é chamada Batalha da Várzea, né, entre operários e força policial. Essa Batalha da Várzea ela vai dar também ensejo à greve de braços cruzados, que é uma grande greve que a gente vai ter nesse período, e depois disso, depois de muita quebradeira, depois de muito barulho, o governo vai atender algumas dessas reivindicações básicas. E aí eu pergunto para vocês que estão assistindo, até para a própria Emanuele, em direito do trabalho, a gente ouve falar disso, né? Quando a gente vai resgatar aí a luta das trabalhadoras, dos trabalhadores, a gente não vê figuras importantes como a Espiritirina, né? Uma outra figura muito importante, a Maria Lacerda de Moura, que também era anarquista, né? Ela vai aí começar as suas articulações junto ao feminismo liberal, escrevendo sobre a questão do voto, mas ela vai começar a ter algumas divergências com essas mulheres, porque ela começa a ver que a pauta do feminismo liberal, do feminismo sufragista, do feminismo burguês, não vai incluir todas as mulheres. E aí ela começa a criticar, começa a fazer as críticas, há um boicote aos escritos dela, ela é apagada da história durante anos aí, até que a obra dela é resgatada novamente. E o que ela vai escrever? Ela vai escrever basicamente que a gente não pode cair na falácia de que o voto importa, né? É super atual por isso. Ela vai dizer quando as mulheres querem o direito ao voto, elas querem apenas um direito de escolher os novos carrascos, né? Quem é que vai explorar elas a seguir. Então ela tem essa veia anarquista muito forte e ela também tem essa crítica muito forte, né? Eu tenho uma orientanda de TCC aqui, que é a Vitória Cogo, não sei se ela está assistindo, está escrevendo justamente sobre a Maria Lacerda de Moura, e aí a gente percebe nos textos a acidez, o sarcasmo. Ela chama as sufragistas, por exemplo, de madames, né? As madames que estão indo fazer caridades, como elas são boazinhas, e vai fazendo as críticas, né? Então são figuras extremamente importantes aí, que por algum motivo foram apagadas na nossa história. Eu acredito que é importante resgatá-las, né? Mas nós também não podemos esquecer, já que eu estou utilizando aqui a questão dos feminismos de esquerda, né? O feminismo anarquista, o feminismo marxista, nós não podemos esquecer que o feminismo ele surge burguês e talvez por causa disso, e também principalmente porque nós estamos inseridos aí dentro de uma mentalidade patriarcal, machista, os operários homens, né, incluindo aí teóricos do marxismo, do anarquismo, não vão ser favoráveis a essas pautas do feminismo, pelo menos não de início, né? Nós temos aí um grande nome do anarquismo, que é o Proudhon, não sei se vocês conhecem, se vocês já leram. Eu gosto bastante de ler os anarquistas e me decepciono sempre quando chegam em alguns textos do Proudhon, porque apesar de anarquista, ele vai defender aí que a mulher tem que ser dona de casa mesmo, que a família é importante sim. Então a gente tem essa resistência também, né? E ainda hoje, muitos marxistas ortodoxos aí vão falar que basta acabar com o capitalismo para acabar aí com as opressões de gênero, né? Para acabar com o machismo. E aí a gente tem que relembrar, por exemplo, do que aconteceu na União Soviética com a ascensão do Stalin, né? A União Soviética, socialista, regrediu os direitos da mulher que tinham sido estabelecidos aí pelo Lenin na Revolução. O Stalin voltou a afirmar a questão da necessidade da família, dissolveu a luta de mulheres operárias. Então é para a gente pensar, o capitalismo e o patriarcado, eles se retroalimentam, mas não basta a gente ser anticapitalista e não ser feminista, não englobar essa luta, essa pauta feminista também, né? Já que nos acusam aí de separatistas, de tentar enfraquecer o movimento,
é porque existem especificidades que precisam ser olhadas e precisam ser atingidas também, né? Bom, e aí, adiantando um pouquinho mais a minha fala, eu queria trazer para a gente conhecer, para a gente pensar, duas vertentes também do feminismo que não são muito faladas, pelo menos eu não vejo falar muito aqui no Brasil, no meio acadêmico, enfim, que é o feminismo materialista e o feminismo aí que é apresentado pela Tins Arusa como os salários para o trabalho doméstico, que bebem dessa matriz marxista também. Eu acho que são duas vertentes bem interessantes para a gente pensar a questão do trabalho feminino, né? Eu estou falando bastante de trabalho, mas é porque são vertentes que podem colaborar com a gente de alguma forma. O feminismo materialista, ele é alavancado aí pela Christine Delphi, é uma autora francesa, e ele vai trazer uma inovação muito legal para a gente pensar aqui dentro dos feminismos de esquerda, que é colocar o gênero como classe, né? Qual que é a lógica? Se o pessoal da esquerda está pensando só em termos de luta de classe, então vamos fazer da mulher, vamos fazer do gênero uma classe também. Então começa-se assim, né? A ideia de que os homens então se apropriariam do trabalho doméstico, né? Afinal de contas ali as mães, as esposas estão trabalhando para que esses homens tenham condições materiais de trabalhar fora de casa. Então eles se beneficiam desse trabalho. Então o trabalho feminino seria tomado pelos homens, né? Então as mulheres seriam aí um outro tipo de classe que estaria em disputa dialética com a classe dos homens. Qual que é o problema do feminismo materialista, né? Dessa abordagem que é traga aí dentro da esquerda? A partir do momento que a gente coloca a mulher como uma classe, a gente esquece que não existe uma mulher, existem mulheres, né? Então, a gente não pode pensar, por exemplo, que as opressões sofridas pela mulher do Bill Gates são as mesmas opressões sofridas pela mulher do Zé da padaria, porque a gente tem um recorte de classe econômica inserido também na questão do gênero. Então, essa vertente do feminismo, o feminismo materialista, ele vai sofrer muitas críticas por isso, porque acaba tentando universalizar a categoria de mulher também, de mulheres também. E a gente tem uma outra vertente que é bem interessante, inclusive, é uma das lutas da Silvia Federici, que foi mencionada aí anteriormente pela Márcia Tiburi também, que é a vertente dos salários para o trabalho doméstico, né? Além da Silvia Federici, a gente tem a Lira Del Ré, a gente tem a Maria Rosa Della Costa, que são mulheres que estão identificando o seguinte: se o homem trabalha fora de casa, se o homem pode ir trabalhar nas fábricas, é porque ele tem uma mulher em casa que vai cuidar dos seus filhos, que vai fazer sua comida, que vai lavar, vai passar, vai cuidar da sua roupa. Então, quando o patrão da fábrica contrata o homem como trabalhador e paga para esse homem o salário, ele também contrata indiretamente as mulheres da casa. Porque é só porque existem mulheres na casa que o operário pode ir trabalhar. Então, com isso, elas defendem que as mulheres que estão em casa trabalhando, gerando as condições materiais para os operários irem para as fábricas realizar os trabalhos, elas também deveriam receber remuneração. Então, a gente tem aí essa luta, né? O problema, né, a crítica que eu vejo nas minhas pesquisas que é feita a esse movimento é que pagar salário para o trabalho doméstico, pura e simplesmente, não vai romper com essa opressão, não vai romper com essa desigualdade. Mas é algo a se pensar, né? Por que, que a dona de casa, por que, que as mães não recebem salário, né, por aqueles trabalhos que são feitos? Porque não é considerado trabalho produtivo, é considerado trabalho reprodutivo. Mas mesmo assim é um trabalho, e aí essas feministas alinhadas à esquerda vão bater nessa tecla também, da necessidade de remuneração para esse tipo de trabalho. Com isso, já passando um pouco para o final da minha fala, para a conclusão aqui, eu trago algumas questões para a gente pensar a partir desses feminismos de esquerda, a partir dessas vertentes que bebem no marxismo, que vão falar da questão do trabalho, para a gente pensar sobre a questão no Brasil, né? Tem uma coisa que eu não sei se acontece com a Emanuele, com quem está assistindo, mas é uma coisa muito comum e que às vezes me irrita bastante,
que é toda vez que a gente vai falar sobre a questão da desigualdade salarial entre homens e mulheres, sempre tem um espertão, né, ou uma espertona, para dizer, mas isso aí é mimimi das feministas, é só denunciar, porque é ilegal pagar salários diferentes, né, para empregados na mesma posição, então é só fazer uma denúncia. E aí, como professora de Direito do Trabalho, isso me irrita profundamente, por quê? Porque a gente sabe que o direito, ele não deixa as coisas tão simples assim, né? Nós temos a questão da equiparação salarial, prevista no artigo 461 da CLT, que estabelece vários requisitos para que haja essa igualdade salarial. Uma delas, por exemplo, que foi acirrada aí pela reforma trabalhista, é que não basta mais ser a mesma função com a mesma produtividade, é preciso também que seja no mesmo estabelecimento. Então, uma loja que tem uma filial na rua A e uma loja que tem uma filial na rua B pode pagar salários diferentes para os seus empregados, porque não é o mesmo estabelecimento. Então, olha só como é difícil a gente lutar pela igualdade salarial, sendo que a gente tem um aval de um instrumento muito poderoso, que é o direito, né, que vai corroborar com essas discrepâncias. A gente tem outros requisitos, eu não vou me alongar aqui porque é um pouquinho técnico, mas só para a gente ter essa ideia, né? Então, como é que a gente muda isso? Como é que a gente critica isso? Uma outra questão crucial para a gente pensar no Brasil, não dá para pensar trabalho feminino sem pensar nas empregadas domésticas, né? Essa semana eu li uma dissertação de mestrado excelente da Gabriela Ramos, defendida na Federal da Bahia, intitulada Como se fosse da família, o trabalho doméstico na Constituinte. E ela fala muito isso, né, que o trabalho das empregadas domésticas no Brasil, ele é herdeiro direto aí das trabalhadoras escravas, e a gente não tem uma mudança de mentalidade, né? As empregadas, afinal de contas, são como se fossem da família. Então, para que pagar hora extra, né? Para que pagar adicional noturno? Elas não precisam, imagina. Tanto é que a gente só vai ter uma mudança efetiva nisso em 2015, quando há a regulamentação aí da emenda constitucional que a gente teve em 2013. E aí eu pergunto para vocês, né, para a gente pensar, para a gente debater a importância do trabalho das empregadas domésticas. A primeira vítima fatal de Covid do Brasil foi empregada doméstica, né? Nós tivemos aí há poucos dias o caso do menino Miguel, de 5 anos, também tangenciando essa questão do trabalho doméstico, realizado em sua maioria por mulheres negras, né? Eu li uma entrevista recente da Luísa Batista, que é a presidente da Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas, que elas estão recebendo denúncias e mais denúncias da coação dos patrões para que essas mulheres trabalhem durante a pandemia, ficando expostas aí à doença do Covid-19, né? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente olha para isso, a não ser de uma forma que vai alinhar gênero, mas também classe e também raça, né? Não dá para dissociar esses marcadores. E, por fim, pessoal, é um tema que eu sei que é polêmico, que eu sei que é espinhoso, mas que a gente também não pode fechar os olhos para a existência dele, que é a questão das trabalhadoras sexuais no Brasil. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul também uma autora fantástica, ativista e advogada, que é a Monique Prada, escreveu um livro chamado Puta Feminista, e ela vem trazer as angústias, né, das trabalhadoras sexuais. Ela é prostituta, e ela vem trazer a questão das pautas das mulheres prostitutas que lutam, acima de tudo, por dignidade, né? A gente pode ser contra, ou a gente pode ser contra o trabalho sexual sem esquecer que ele é exercido por mulheres, né? Por seres concretos, por indivíduos concretos, que são essas mulheres ali. Então, uma das pautas, por exemplo, é a aposentadoria, né? A gente tem aí, hoje no Brasil, senhorinhas ainda realizando esse tipo de atividade, porque a gente não tem um respaldo jurídico. Então, é uma discussão que precisa ser enfrentada, e eu gosto muito do livro da Monique, porque ela enfrenta essa questão a partir do feminismo marxista. Então, por isso eu trago aqui também como referência. E, bom, acredito que no mais era isso, fazer um geralzão mesmo, assim, das pautas do feminismo de esquerda, as vertentes que a gente tem, o que, é que a gente pode pensar, como a gente pode pensar, e, enfim, contribuir de alguma forma para o debate, para essa semana maravilhosa que vocês estão desenvolvendo aí. Obrigada.
Obrigada a você, Amanda. Muito boa a tua fala. Gostei muito dessa visão do feminismo marxista. Até eu tinha anotado de perguntar como o feminismo marxista via essa questão da prostituição, mas já foi respondido por você. Então, acho que vamos passar para as outras perguntas. É, na sua opinião, quanto ao feminismo liberal, esse não serviria em parte aos interesses do patriarcado? Totalmente, totalmente. Eu, quando comecei a ler, quando comecei a estudar sobre feminismo há alguns anos, né, a gente brinca que o feminismo liberal é a porta de entrada, né? E realmente é a porta de entrada para drogas muito mais fortes. Porque quando a gente vai pensar em termos liberais, a gente pensa só na questão da igualdade, né? A minha grande crítica ao feminismo liberal é que elas acreditam muito no direito, principalmente, e no Estado. Então é aquela coisa, mas a Constituição já disse que homens e mulheres são iguais perante a lei, então tá ótimo. Tá ótimo, então por que, que isso não é implementado? Por que, que isso não é real? Porque isso só é real a partir de um recorte específico de raça e de classe. Por isso a importância, por exemplo, da interseccionalidade, né? Então, sem sombra de dúvidas, é uma vertente que está ali coadunada com o patriarcado. Vamos para a próxima, então, como os homens podem ajudar na luta feminista? Eles podem ser chamados de feministas ou pró-feministas? Existe alguma denominação? Esse debate, ele é muito corrente, né? E de tudo que eu já li, já vi, já conversei com ativistas, a gente não tem uma resposta única. Eu gosto muito de me guiar pelo livro ali da Djamila Ribeiro, que é O que é Lugar de Fala, da coleção Feminismos Plurais, e a Djamila fala uma coisa muito interessante, né, puxando aí da Patrícia Hill Collins, enfim, do pessoal que vai desenvolver essa teoria no exterior, dizendo que toda e qualquer pessoa tem um lugar de fala, só que você precisa entender qual é o seu. No caso dos homens, eu acredito que eles podem sim participar, desde que entendam que o lugar de fala deles é do lugar de fala de uma classe privilegiada pelo gênero, se for um homem branco, também pela raça, né? Se for um homem rico, também pela classe. E, na maioria das vezes, a estrutura social faz com que a categoria homem esteja presente nessas relações como opressor. Então, a gente até comenta bastante, né, que todo homem é um estuprador em potencial e alguns homens se ofendem. Mas a gente não está falando do Zé da Silva, do João, do Mateus, não são os homens individuais. É preciso que isso seja entendido, é preciso que isso fique claro. Nós estamos falando que existe uma estrutura patriarcal que faz com que o gênero masculino oprima o gênero feminino. Então, a gente está falando de estrutura, né? Então, acredito que os homens são bem-vindos desde que eles reconheçam que existe todo um aparato que permite que eles ajam de uma forma a atingir, de uma forma a prejudicar as mulheres, né? Eles podem participar desde que não passem por cima de mulheres, né, e tirem o lugar delas, né? Exato, exato, exato. Perdão, acabei. Eu sou um pouco objetiva para responder as perguntas, Não, mas a questão do protagonismo, com certeza, né? Não dá para ir pegar o microfone e ficar, sou feminista, olhem para mim, né? Não é essa a intenção também. Por isso eu digo, né? O lugar de fala. Qual o seu lugar de fala? É quando você está numa rodinha de amigos, um amigo começa a ser machista, começa a ser babaca, e você interfere e diz, olha, tu está sendo machista, tu está sendo babaca. Isso é uma atitude e uma ação bem-vinda, né? Não sei. Não tá. sei. Vamos para a próxima pergunta. Como aumentar a participação feminina nas instâncias de poder, tanto no âmbito político quanto das instituições? Essa pergunta ela é muito boa, porque cai um pouco no início da minha fala, né? A gente precisa, primeiro de tudo, a meu ver, se perguntar se a gente quer que mais mulheres participem, se qualquer mulher serve, ou quais as mulheres que a gente quer que participem, né? Novamente eu digo, não adianta nada a gente ter um governo formado por mulheres que vão seguir uma ideologia como, por exemplo, a da Damares. Então, eu acredito no trabalho de base, é extremamente importante nesses tempos, é fundamental. Acredito na educação. Eu acho que eventos como o que vocês estão realizando aqui, para falar sobre feminismo, para falar da questão das mulheres, é uma iniciativa excelente, uma iniciativa muito boa,
porque abre a cabeça, é a porta de entrada, né, para meninas mais jovens pensarem e se tocarem, né, do que está acontecendo, de como é que podem participar também. Então, eu não vejo outra saída que não educação, conversa, espaços de diálogo, leitura, né, já que estamos falando aqui de vertentes, feminismos e vertentes, acredito que a prática feminista é extremamente importante, mas a leitura teórica de vertentes também para a gente entender as fragilidades, para a gente entender as críticas, e a partir disso gerar um movimento de construção dialético, né? E, enfim, eu acredito muito nisso. Agora a gente tem uma mais voltada para a questão das leis. Quais leis existem para combater o machismo e quais leis você acha que deveriam existir para combatê-lo? Bom, nós temos aí a Lei Maria da Penha, que é um grande marco, né, na violência doméstica contra a mulher, e é aquela coisa. Quais leis eu acho que deveriam existir? Além da Lei Maria da Penha, nós temos leis aí de cotas femininas, né, de cotas para a entrada de mulheres nos partidos políticos, enfim, eu não vou nomear todas sob o risco de esquecer uma ou outra, né, já que são várias, mas eu gostaria de aproveitar essa pergunta para fazer uma colocação. Apesar de ser formada em Direito, graduação, mestrado, doutorado, eu trabalho com teoria crítica do direito, né? Estou ali olhando o direito a partir de uma perspectiva muito crítica, e talvez pela influência anarquista que eu tenho aí na minha formação, desde adolescente, eu sou uma pessoa muito descrente no direito. Um exemplo disso é a própria Lei Maria da Penha, né? Nós temos aí a lei promulgada, enfim, e no próprio núcleo de pesquisas lá da Universidade Federal de Santa Catarina, existem pesquisadoras que estão se debruçando sobre isso e diagnosticando que a lei não é implementada, né? A lei não tem aplicabilidade, ela traz soluções que seriam muito interessantes na teoria, mas que na prática não funcionam, na prática não atingem as mulheres que realmente necessitam. Então, eu não sei se a gente pode contar muito com o direito. É aquela coisa, não é porque está numa lei que toda a mentalidade vai ser modificada, né? A gente tem aí leis maravilhosas. A Constituição diz que homens e mulheres são iguais perante a lei. Homens e mulheres são iguais no tratamento odierno, né, no nosso cotidiano. Homens e mulheres são tratados da mesma forma? Não são. Por quê? Porque o direito não interviu? Não, porque existe toda uma construção cultural, econômica, psicológica, né, que vai contribuir para isso. Então, eu acho que mais interessante do que pensar no direito em medidas jurídicas, eu volto a dizer, eu acho que é mais interessante a gente pensar em uma educação, uma formação de base, para a gente realmente mudar estruturas. Eu vejo que hoje, por exemplo, o debate sobre feminismo ele é muito mais democrático do que era na época em que eu era pré-adolescente, em que eu era adolescente. E isso é muito positivo, porque acaba que as meninas mais jovens, né, estão educando os seus irmãos, os seus pais, os seus namorados, e eu acho isso muito mais eficaz, né, a longo prazo, claro, do que a gente tentar resolver tudo na base da canetada. É claro, existem situações em que o direito vai ser extremamente urgente e necessário, como o caso do feminicídio, como o próprio caso da violência doméstica. Não é que a gente não deva utilizar o direito, ele é necessário. O problema é que ele sozinho não vai resolver. Então, eu acredito muito nessa conjugação de resoluções, enfim. A gente tem duas perguntas agora que elas meio que se complementam. Eu vou ler as duas daí para tu responder junto. A primeira é da Laura. Qual a tua visão sobre a inclusão das empregadas domésticas e seus interesses dentro do feminismo? E a segunda é da Flávia. O que tu nos diz sobre o trabalho doméstico ser uma servidão que nos impossibilita da nossa emancipação? Eu não poderia concordar mais. Inclusive, eu tenho uma amiga que sempre comenta comigo, né? Amanda, a gente só vai ter emancipação das mulheres plena quando a classe média branca aprender a limpar a privada, né? E eu gosto muito dessa fala dela porque descortina muito o que a gente está vivendo hoje na Covid-19. Nós temos aí pessoas morrendo e mesmo assim as empregadas domésticas estão sendo convocadas ao trabalho, né?
Eu acredito que é impossível a gente construir um feminismo verdadeiramente emancipatório, verdadeiramente interseccional, se a gente fechar as portas para dialogar diretamente com as empregadas domésticas. É algo que me inquieta enquanto professora aí de Direito do Trabalho. Inclusive, é um projeto que eu queria desenvolver aqui na Unipampa esse ano, mas aí veio a pandemia e obrigou a gente a fazer isolamento social, claro, por uma boa razão. Mas, assim que possível, é um projeto que eu vou implementar aqui em Santana do Livramento, para a gente começar a dialogar com os sindicatos, com associações de empregadas domésticas, para entender o que acontece, quais são as demandas, né? E principalmente se os direitos que elas têm estão sendo observados. Porque, como eu comentei, né, não é porque a lei modificou que a mentalidade vai mudar junto. Então, é muito comum hoje em dia a gente ainda encontrar empregadas domésticas aqui na cidade, né? Estou falando aqui de onde eu estou, que ainda não tem carteira assinada, que ainda não recebem adicional noturno, né? Não recebem hora extra, trabalham aí muito mais do que 8 horas diárias e não estão recebendo esses direitos mínimos. Então, acredito que é extremamente necessária a inclusão dessas mulheres, a inclusão dessas pautas, para que a gente tenha um feminismo verdadeiramente emancipador. Não sei se respondi as duas. Eu acho que respondeu sim, e até para falar um pouco sobre isso, a minha mãe, ela é diarista. Então, além de ser empregada doméstica, ela tem mais o fator de que não tem estabilidade nenhuma, porque ela só vai num dia, então ela não tem esse contato com a família. E durante a pandemia, a minha mãe tá tendo que trabalhar e tá tendo que levar a minha irmã pequena junto, né? Sem nenhuma segurança. Tipo, isso na pandemia tá acontecendo e tá acontecendo muito. O caso do Miguel, é claro, porque mulheres estão sendo obrigadas a levar os filhos para o trabalho, porque senão não tem como comprar comida para os filhos depois, né? Uhum, uhum. E é de uma insensibilidade tamanha o discurso das pessoas, né? Ah, para que foi levar o filho para o trabalho, não sei o quê. Porque não tinha opção, gente. Porque não tem opção. A gente está num país que não se importa com mulheres, não se importa com mulheres que são mães, se importa menos ainda se essas mães são mulheres negras e menos ainda se são mães, mulheres negras empregadas domésticas, né? Inclusive, a questão das diaristas é uma questão também que eu vejo que é urgente, porque foi uma manobra feita ali para que a gente continuasse excluindo parcela das mulheres, né? A gente tem o direito garantido para as empregadas domésticas, que são aquelas que vão trabalhar mais de 3 vezes na semana. Mas as que trabalham menos do que isso, né? Como é o caso das diaristas, uma vez na semana, enfim, como é que elas ficam? Elas continuam à margem do direito. Como é que a gente consegue mudar isso? Chamando para o debate, incluindo, denunciando, diagnosticando, fazendo esse trabalho de base e, acima de tudo, lutando, né? O direito do trabalho, o direito em geral, ele não é dado, né? Não é aquela coisinha bonitinha, pacífica que os governantes vão assinar um decreto. Toma, que coisa linda, somos irmãos. Não, é muito sangue, suor e luta, né? Como eu sempre digo. Então, não vejo de outra forma. Acho que vamos agora, infelizmente, para nossa última pergunta, que é da tua xará, Amanda Maia. Além da Frederikse e das autoras que você já citou, quais mulheres você indica para ler mais a respeito do feminismo de esquerda? Olha, a Cinzia Arruzza, nunca sei pronunciar direito, viu, gente? Então, se tem alguém que fala italiano aí, perdão. Ela tem esse livro que é maravilhoso para quem quer entender um pouquinho. Não sei se está dando para ver. Aqui. É o Ligações Perigosas. Esse livro é fantástico porque ele dá um geralzão aqui de como é que a questão do feminismo de esquerda começa, né? Como é que ele se desenvolve. É um livro que eu super recomendo. E além desse livro, tem um outro livro da professora Flávia Biroli, que é sobre feminismo e política. Não sei se vocês conhecem. Esse livro ele é muito bom mesmo, porque ele traz um resumão de praticamente todas as vertentes. Então, não só dos feminismos de esquerda, mas também, por exemplo, do feminismo radical, que vai romper com o feminismo de esquerda em determinado momento, as discussões estão aqui. Então, é legal para a gente entender como é que foram feitos os movimentos, né? Além de que a gente pega as referências ali, os nomezinhos das autoras e procura diretamente elas depois. Então, são livros introdutórios que eu recomendo bastante, assim, para a gente começar a entender. Tá, vamos para a pergunta da Tatiana Ribeiro, que ela enviou agora.
que é: Amanda, partindo do pressuposto que um dos meios para transformações sociais é a educação, e lembrando que a academia ainda é muito misógina quando praticamente exclui o pensamento feminino das pesquisas e dos currículos acadêmicos, quais seriam o caminho para superar essa realidade? Bom, eu venho de uma universidade grande, né? Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, e a realidade de lá é muito diferente da realidade daqui, né? Lá a gente tem, por exemplo, o IEG, além do próprio Lilith no direito, né? Que é um núcleo aí construído pela professora Graziella em 2017. Antes, em 2016, a gente teve o Embrião sobre direito das mulheres. Mas, além desse projeto, nós temos o IEG, que é o Instituto de Estudos do Gênero da Antropologia, nós temos o LEG, né, o Laboratório de Estudos do Gênero, que é da História. Então, fora as iniciativas do pessoal de letras, filosofia. Então, lá eu estava muito bem servida, né, nesse sentido de que já havia um espaço construído. Quando eu vim para o interior do Rio Grande do Sul, aqui para a Federal do Pampa, eu tive esse choque porque nós não temos nada ainda construído. E aí, a pergunta que a Tati faz é muito interessante, né? Que a Tatiane faz é muito interessante, porque eu acredito que a gente só consegue transformar criando esses espaços, né? Não adianta. Quando eu entrei aqui, tem uma coisa muito legal, que é o coletivo feminista das alunas, o coletivo Livra Elas, encabeçado por alunas, integralmente feito por alunas, as próprias alunas se organizando, lendo teóricas aí feministas, discutindo vertentes, debatendo filmes, debatendo livros, e eu cheguei, isso já existia. Não era algo institucional, não era uma disciplina, não era um grupo de pesquisa, mas era algo que existia. Então, essas pequenas iniciativas são extremamente necessárias. Agora que eu entrei, o que eu fiz junto com as meninas? Criei um projeto de extensão chamado Livra Elas, Feminismos em Debate, e junto com o coletivo, a gente fez várias ações no ano passado. Fizemos rodas de conversa, fizemos cafés literários para debater feminismos também. E eu acredito que é isso. Se a instituição, né, se o poder formal te nega espaço, te nega fala, se junta com outras mulheres, se junta com outras irmãs e vamos construir nossos próprios lugares de fala, né? Vamos construir nossas próprias redes. Eu acho que a auto-organização, que é uma coisa muito presente aí no movimento anarquista, é algo que a gente tem que trazer para a vida, porque não é porque a gente recebe um não que a gente tem que se contentar com ele, né? A gente precisa construir esses espaços também. Assim como aí na UFSM, por exemplo, vocês construíram, né? A Semana Feminista do Direito, uma iniciativa que eu acredito que seja decente, né? Então, é algo bem interessante também de ser feito. Sim, ela foi de ex-alunas, né, que infelizmente já se formaram, mas a gente está tentando dar continuidade para seguir esse legado que elas nos deixaram. Então, acho que é isso, Amanda. Muito obrigada pela tua participação. Foi incrível as coisas que você trouxe pra gente hoje. Fez a minha cabeça explodir, assim. E espero que de várias outras mulheres também. É muito bom estar aprendendo com você. Só tenho a agradecer por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço aí pelo convite, estou à disposição. Vamos ver se a gente faz mais parcerias, mais projetos, porque eu acho que a gente fica no interior do Rio Grande do Sul, a gente fica meio isolado, mas tem que ser justamente o contrário, a gente tem que se unir e se fortalecer aí para que iniciativas como essa ganhem aí o Estado, né? Quiçá o Brasil, quem sabe. Então tá bom. Um beijo, muito obrigada pela tua participação. Um beijo, tchau, tchau, pessoal. Tchau. Então, gente, muito obrigado a quem ficou até agora assistindo com a gente. A nossa live teve bastante visualizações, as meninas da organização, eu e elas estamos muito felizes e continuem assistindo para assistir para as próximas lives. No sábado a gente já vai ter uma live e na quarta-feira que vem também. Elas vão ser divulgados no Instagram da Semana Feminista do Direito. Então, sigam lá e espero vocês para a próxima. Até mais!